Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nesta manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. Eu quero estar te convidando nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo para nós estarmos aí louvando, engrandecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje dia 25/3/2024, né? E nós temos a alegria de estar aí trabalhando para o Senhor. E nós temos feito essa programação da Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Todas as terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, nós temos o culto aqui a partir das 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça desta igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável por esse trabalho. Então, vem estar conosco. Deus, ele é fiel em todo o seu propósito. Eu quero estar convidando a você, nós estarmos lendo as Sagradas Escrituras aqui em, aleluia, Mateus capítulo 21, glórias a Deus. Mas antes vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor estar, Senhor Deus, conosco aqui nesse trabalho, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, aleluia, que a Bíblia, Senhor Deus, é o único livro, Senhor Deus, onde, aleluia, quando nós lemos, o autor está presente. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, foi inspirada, Senhor Deus, os Teus, aleluia, discípulos, ó Pai, apóstolos, ó Pai, ó Deus, profetas, a escreveram. Assim, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, te agradecemos, ó Pai, pela motivação do Seu Santo Espírito, ó Pai, de nós nos aproximarmos mais do Senhor. Então, toma a nossa vida nas Tuas mãos, ó Pai, nesse dia de hoje, dá saúde, paz, alegria, prosperidade, abra portas, ó Pai, dê, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o socorro, aquele que precisa, estende as mãos ao Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim, a entrada triunfal. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 de seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a, trazei-a, e se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que diz, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e as espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe, escrito está, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele,
ao templo cegos e coxos e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando à cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tivesse fé e não duvidasse, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi: com que autoridade faço isso? O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: Então, por que não credes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se o primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Aleluia. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e cercou-a de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-se a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos, os lavradores, para receber o seu fruto. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram a outro e apedrejaram ao outro. Depois enviou outros servos de maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: Terão respeito do meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o filho, aleluia, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores?
Disse-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero também estar lendo contigo nessa manhã Números capítulo 19 e Números capítulo 20. Números capítulo 19 e também Números capítulo 20. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha, e sobre